Dando continuidade à nossa quinta aula, vamos lá falar hoje, agora, né, sobre métodos de medição de distância. Tá? A distância entre dois pontos pode ser determinadas de forma direta ou indireta. Tá? De forma direta, nós usamos, né, o diastímetros. O que são esses diastímetros? Como treina, né, que todo mundo já teve contato. Não sei se vocês já passaram aí, isso é muito comum em levantamentos de estradas, né? Sabe quando a pessoa vai marcar lá onde vai colocar a, as faixas ou aquele olho de gato na pista. Eles usam esse equipamento, que é uma rodinha, conforme vai rodando aqui, o sensor vai determinando qual que é a leitura, né? Qual que é a distância entre um ponto e o outro. Bom, esses diastímetros, né? A vantagem deles é que são baratos, né? São equipamentos para pequenas distâncias, né? Bem práticos e assim, tem sua imprecisão, mas a maioria das vezes atende à necessidade, né, básica do usuário. Tá? Então você mede a distância já de forma direta. Ele vai dar a leitura, pega uma trena, a leitura que der ali vai ser a distância entre um ponto e outro. Bom, além do método dessas medidas diretas, né, esse método de medidas diretas, também tem as medidas indiretas, onde nós temos a partir da leitura, né, usando um teodolito, né, e lendo aqui, por exemplo, uma mira, através de relações matemáticas, vamos falar daqui a pouco, né, estadiometria, ou taquiometria, você consegue determinar a distância de um ponto A a um ponto B, a diferença de nível e assim por diante. Ou de forma eletrônica, né, usando aqui uma total, lendo ali um prisma e através de ondas eletromagnéticas a gente consegue determinar a distância entre o equipamento até o prisma ou entre dois pontos e assim por diante. Tá? Esse método aqui é feito a partir de relações trigonométricas básicas aí, tá? E físicas. Medidas de distâncias. Bom, falar um pouquinho das medidas diretas, dos diastímetros, né? A trena, que pode ser, a depender do projeto, de aço, de lona, de fibra de vidro. O seu comprimento aí varia, né? Tem até de 1 metro, né? Essas trenas básicas, mas comum para levantamento topográfico, de 20 a 50 metros aí, que você encontra no mercado. Bom, para fazer o levantamento usando trena, também é extremamente importante o operador, né, o usuário, ter uma baliza, 2 balizas aí, para garantir a verticalidade, né, porque a leitura que você quer determinar, ou a distância, não é uma distância inclinada, mas uma distância horizontal. Então, tendo essa baliza para poder pegar, né, o alinhamento perfeito entre o ponto observado, né, no caso aqui um piquete, vamos dizer um piquete, o piquete A, o piquete B, você mantém essa mesma distância aqui do ponto A ao ponto B nesse ponto de leitura. Não precisa o operador estar com a trena lá no chão, ele dá um nível, né, deixa eu colocar um ponteiro aqui, dá uma distância aqui para facilitar a leitura dele e da mesma forma aqui, ó, e garantindo, né, que essa trena ela fica na horizontal, tá ok? Ou formando 90 graus perpendicular com a minha baliza aqui, ó. Aí está em nível isso daqui. Bom, um outro instrumento muito usado também para garantir, né, para determinar essa distância vertical entre um ponto A é a mangueira de nível. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas, por exemplo, se eu colocar uma mangueira de nível nesses 2 pontos aqui, eu garanto que essa altura aqui desse ponto vai ser igual a essa daqui. Então, quando você associa mangueira de nível com trena e uma baliza, fica mais fácil você determinar a distância entre o ponto A e o ponto B. Aqui, por exemplo, esses dois homens aqui estão tirando o nível. Aqui pegaram um nível de referência, eles mantêm o nível da água nesse nível de referência, e esse aqui ele vai subindo ou descendo a mangueira para garantir que o nível desse lado direito seja igual ao do lado esquerdo. Tá? Vasos comunicantes que falam dentro da hidráulica lá que vocês vão ver. Então, como essa mangueira ela, né, ela é contínua, então quando sobe essa bolinha aqui, ao nível da água aqui, automaticamente vai subir aqui. Quando desce, vai descer também aqui. Então, quando ela fica estável, o nível que esse lado parar vai ser o mesmo nível que está do outro lado. Então, consegue determinar a partir disso qual que é a distância vertical entre um ponto e outro. Okay? Bom, precisão e cuidados nas medidas diretas de distância.
Segundo Domingues, né, a precisão com que a distância são obtidas depende principalmente do tipo de medição utilizado, dos acessórios e dos cuidados tomados durante a operação. Tá? Então, como eu falei, se for um equipamento de baixa qualidade, você provavelmente vai ter um levantamento também de baixa qualidade. Os acessórios, né, a baliza e assim por diante, prejudica muito, se for de má qualidade, prejudica muito o levantamento. E dos cuidados tomados durante a operação, né? Atenção na hora de ler, tomar como o zero ou algum número de referência inicial, a verticalização da baliza, são os cuidados que devem tomar. Tá? Rodrigues diz o seguinte: os cuidados que devem tomar quando na realização das medidas de distância com diastímetro são que os operadores se mantenham alinhados a medir, né? Por isso que é importante também, quando você quer fazer determinar qual que é o comprimento de uma determinada cerca, né, de um alinhamento. Puxa uma linha antes, né, essa linha de nylon, né, linha de pedreiro, entre o ponto inicial e o ponto final, para garantir que na hora de fazer a leitura, né, e às vezes você precisa fazer vários deslocamentos ali, o operador sempre permaneça alinhado, porque se ele começar, por exemplo, se eu pegar de um ponto aqui a um ponto aqui, se eu, por exemplo, começar a andar para cá, depois andar para cá, para depois chegar aqui, a distância vai ser muito diferente se eu pegar uma linha, né, um alinhamento aqui, ó. Então tem que tomar esse cuidado, né, para garantir esse alinhamento na hora de medir. Que se assegure a horizontalidade do diastímetro, ou seja, como eu falei aqui nessa parte aqui, ó, tem que estar na horizontal. Em terrenos acidentados, né, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, né, às vezes você tem que fazer várias medidas, várias operações, né, para garantir, né, que seja sempre na horizontal, que mantenha a tensão uniforme nas extremidades. Por exemplo, de um ponto ao outro, né, um vai ficar segurando uma trena aqui de um lado e o outro segurando a trena do outro lado. Se esticar pouco, né, vai acarretar dando uma catenária nessa barriga, chama catenária nas medições. Se você esticar demais, né, a sua leitura vai marcar menor do que quando você estica pouco. Então tem que ter um padrão aí, e isso varia também de acordo com a trena, tá? Cada trena tem sua especificação. Então, para um levantamento com treino adequado, às vezes usa até um tensiômetro para determinar qual que é a tensão que vai ser aplicada na trena para garantir a leitura adequada, né? A tabela abaixo oferece a precisão que é conseguida quando se utiliza diastímetro em um levantamento, levando em consideração os efeitos da tensão, da temperatura, da horizontalidade e do alinhamento. Tá? Por exemplo, o de fita de trena de aço, precisão de 1 centímetro para cada 100 metros. Trena de plástico, de 5 centímetros para cada 100 metros. Trena de lona, de 25 centímetros a cada 100 metros. Logicamente que isso depende do fabricante também, tá? Então, é importante você ter esse cuidado na hora de olhar o manual lá, as especificações do equipamento. Bom, quando a distância é pequena e a diferença de nível não é tão grande, você consegue fazer o levantamento usando um lance único, ou seja, medindo uma única vez. Observe que o operador daqui ele colocou a trena nessa altura aqui, ó, e mediu a distância aqui, ó. Essa operadora ela ficou com a baliza, tá vendo aqui, ó, para garantir, né, o mesmo alinhamento vertical aqui com o piquete. Logicamente, ela tem que garantir que essa baliza fica na vertical e tem que aplicar uma tensão. Observe que não é tão simples, né? Você manter a baliza na vertical e aplicar uma tensão para conseguir medir a distância entre o ponto A e o ponto B em um único lance. Tá? Agora, quando a distância é maior e há uma diferença de nível maior, onde você não consegue, né? Você imagina, se esse aqui fosse um pouquinho mais desnivelado, essa operadora não ia conseguir, né? Por exemplo, pegar uma altura maior aqui, ó. Digamos que se o operador tivesse feito nessa posição, tivesse aqui, por exemplo, nessa posição aqui, ó, seria uma distância tão alta para essa mulher aqui que ela não ia conseguir ler. Então ela tem que fazer mais de um lance, ponto de visada. Então, nesse caso aqui, do ponto A ao ponto B, o que foi feito? Pegou pontos intermediários. Eu peguei de A até essa distância aqui, de 20 metros, tá?
Notei. Depois, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 8,35. Então, para esse levantamento, foram 4 treinadas de 20 metros, né? 4 vezes 20, mais 8,35. Então, a distância horizontal entre o ponto A e o ponto B vai ser 4 vezes 20, 80, mais 8,35, 88,35. O que é comum às vezes, né? Os erros grosseiros na hora de trabalho. Por exemplo, ao invés de estar 4, fez 4 treinadas aqui, 4 lances. Mas ao invés de anotar 4, o cara anotou 3, anotou 5. Né? Apesar de 3 para 4, isso aqui, quando são 4 só, às vezes é fácil, é difícil você errar. Mas quando você tem 20, 25 treinadas, acaba sendo complicado, né? Às vezes está susceptível aos erros mais comuns, né? Os erros grosseiros de anotação erradas das treinadas. Então, por exemplo, se eu tivesse anotado 3 aqui, ó, seria 3 vezes 20, 60, mais 8,5 seria 68,35. Ou seja, estaria errando 20 metros, né, nesse comprimento. Ou se tivesse colocado 5, seria 108,35, ou seja, errando para mais 20 metros. Então, esse aqui é uma forma de você fazer o levantamento usando esses diastímetros em vários lances aí. É assim que se faz, tá? Sempre mantendo a distância horizontal. Bom, uma das outras fontes de erro muito comum, né, com usando treina, é essa falta de verticalidade das balizas, tá? Às vezes o cara usa até a baliza aqui para poder dar tensão na trena e acaba puxando para um lado, puxando para o outro e gerando erros aí grosseiros na sua medição. Por exemplo, este é um erro que deve se preocupar mais os medidores, pois podem errar até 10 centímetros na medida de 20 metros, o que seria um erro absurdo. Ok? Então tem que ter muito cuidado. O que acontece para minimizar esse erro é tentar fazer não no extremo da baliza, mas o mais baixo que você puder, tá? Aí você consegue minimizar esse erro aí. Limites para erros nas medições diretas. Para maior precisão, a distância deverá ser medida em ambos os sentidos, ou seja, de A para B e de B para A. Tá? A medida dos resultados será o valor provável da medida medida, ou seja, a média. A diferença entre o valor provável, que é a média, e qualquer outra medida é chamado de erro da medição. Tá? Só aqui para vocês terem uma noção, não vou ficar muito preso a isso, né? É uma pincelada, né? Os limites de erros para medição direta. Esses erros não devem ultrapassar certos limites especificados para cada instrumento de medir. Assim, para a medição com trenas, temos erro médio provável, 0,8 metros a cada 100 metros. Erro máximo tolerável, 0,24 ou 24 centímetros a cada 100 metros. Em terrenos bem acidentados. Em terrenos planos ou quase planos, onde é possível executar treinadas de 20 metros, o erro é dado tem que ser menor do que 0,015, né, vezes a raiz quadrada do comprimento. Média aritmética aí, tá? Então, digamos, se tenha 100 metros, ou vamos melhorar, 81 metros, a raiz de 81 vai ser o quê? 9. Então, vai ser 9 vezes 0,15 metros aí. Aí você acha a tolerância. Em terrenos acidentados, o E já vai 0,02 raiz de E. Em terrenos muito acidentados, o erro tolerável, né, vai ser de 0,025 raiz do comprimento. Então, terrenos planos 0,15, terrenos acidentados 0,2 raiz de L, em terrenos muito acidentados 0,025 raiz de L. Tá? Em 100 metros, por exemplo, seria 10, né, por ter feito logo de 100. Raiz de 10, 25 centímetros. Aqui seria 20 centímetros a cada 100 metros, e aqui 15 centímetros a cada 100 metros.